uma das equipes mais emblemáticas de todo o automobilismo dos desenhos. Uma equipe cujos carros eram arrojados. Os carros eles tinham personalidade e também lembravam um estilo japonês. Você já se perguntou sobre qual que é a origem da Teku? Oi, meu nome é André e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, moçada, vamos acompanhar bem de pertinho a história da Teku, que eu acho que vale a pena para todo mundo que é fã de Acceleracers, pra gente poder tentar entender como que a Teku se consolidou, como que ela se formou e qual que é a ideologia por trás dela. E Teku vem com aquele pequeno katakana que dá esse Q, que na verdade vem de Tech em inglês. Uma vez que todos os carros da Teku são carros que são tecnológicos, carros que têm emblematicidades muito interessantes. O carro do Vert, por exemplo, conseguia surfar ondas. Todos os carros eles remetem a ideologias japonesas. O que a gente tem de informação legítima da origem da Teku? Antes, lá no passado, bem no comecinho dela, ela não se chamava Teku e ela não foi criada pelo Tony Passaro. Sim, muitas pessoas têm essa ideologia de que foi o Tony que criou a Teku, mas não foi. Lá no passado ela poderia ter se chamado Street Kings. E nisso de ser chamado Street Kings e, digamos, o desenvolvimento da franquia, o desenvolvimento das corridas e tudo mais, eles acharam interessante automatizar os carros, colocar os carros cada vez melhores e também atualizar os seus nomes. Consequentemente, com a evolução dos carros, evolução dos seus designs e principalmente das suas pinturas, com o desenvolvimento tecnológico que eles foram tendo, principalmente de multimídias, de nitro e de diversas outras coisas, eles foram, digamos que, tecnologizando os seus carros. Consequentemente, atribuindo o nome de Teku. Muitas pessoas também acreditam que a Teku ela já existia pós Via 35. E se eu te falar que ela foi criada literalmente após o final dos eventos de Hot Wheels Via 35? Uma prova disso é que a gente tem o desenvolvimento dos personagens anteriores à história. Por exemplo, nós temos o desenvolvimento do Torque, nós temos o desenvolvimento do Pork Shop, nós temos toda uma história anterior, o que significa que a Metal Manix existia antes de Hot Wheels Acceleracers Ignição, e principalmente o Tony e o Nolo existiam também antes do Hot Wheels Acceleracers Ignição. Só que como eles não são mencionados e a gente não sabe nada sobre ambas as partes lá em Hot Wheels Via 35, significa que eles existiram num momento entre pós Via 35 e começo de Hot Wheels Ignição. E logo após esse time skip que nós tivemos durante entre um filme e outro, qual que era a ideologia da Teku? Uma equipe que acabou de nascer, que passou por uma reformulação, precisava ganhar o seu dinheiro e também cada vez mais fazer os seus eventos, trazendo aquela cultura dos carros exóticos para todo mundo acompanhar. E consequentemente, com o cenário das corridas crescendo, várias equipes participando e vários eventos acontecendo, a Teku se sentiu na obrigação de chamar mais pilotos, uma vez a qual a equipe era somente, até onde a gente se sabe, o Nolo, o Tony e a Karma. Eu creio que a Karma ela também foi uma das fundadoras da Teku, e a razão ela é bem simples. Se nós formos analisar que até o momento, até o momento que esse vídeo está sendo gravado no dia 6/5 de 2025, não é mencionado e nunca foi mencionado uma existência de personagens anteriores na Teku. Então, o Tony, ele pode ser quem herdou a Teku, ou digamos assim, ele fez alguma coisa, mas não é especificado que ele foi o criador. Foi especificado que ele foi o líder, mas não o criador da Teku. E principalmente, o Nolo era muito fã do seu irmão e corria junto com ele. Só resta nessa equação uma única personagem, que foi a Karma. Uma vez a qual o Shirako conhecia o Vert, mas como a Karma, ela já conhecia o Tony através daquela fala, você é arrogante igualzinho seu irmão, nos remete a uma pequena questão matemática. A gente tem três personagens que já existiam antes da junção do Shirako: a Karma, o Nolo e o Tony. Posteriormente, o Shirako, o Vert e o Kurt. E com esse desenvolvimento desses personagens, nós temos o seguinte pensamento: tá, mas a Teku, a gente entendeu o objetivo, a gente entendeu como ela nasceu, a gente entendeu que poderia existir algumas outras coisas que não foram exploradas. Mas por que a Teku nunca foi dado um destaque maior? Galera, a Teku ela nunca foi dado um destaque maior exatamente por essa questão. Se a Teku fosse explorada e Hot Wheels Accelerator tivesse virado uma série ao invés do filme, nós teríamos muitos episódios ao qual a gente poderia ter a exploração desses personagens e exploração das histórias. Porém, se você não assistiu o meu vídeo que eu falo sobre o final de Hot Wheels Accelerators, é muito importante que você assista ele primeiro, ao contrário de qualquer outro vídeo, para você entender. Em muito resumo, pós as desgraças que aconteceram no financeiro da Mattel e tudo mais, simplesmente a gente não teve absolutamente nada de Hot Wheels Accelerators, a não ser novas coleções. E consequentemente, eles vendendo essas coleções, eles não pensam em retornar com Hot Wheels Accelerators. Posso
queimar minha língua amanhã, posso queimar minha língua hoje, mas até o presente momento que eu tô gravando esse vídeo, eles não falaram nada sobre o lançamento de uma série ou lançamento de alguma coisa que possa explicar essas teorias. E durante o desenvolvimento de Hot Wheels Accelerators, nós vemos que existem alguns fatores que fazem com que a TQ ela seja, digamos assim, uma das equipes mais fortes do mundo. E durante os acontecimentos de Hot Wheels Accelerators, nós vemos que a TQ é uma das equipes mais fortes, em conjunto ali com a Metal Manix. Enquanto os carros da Metal Manix são carros muito mais old school, carros que são muito mais potentes, trabalhados, os viu. Então, a TQ ela procura mais melhoramento tecnológico, o que, digamos, ela e a Metal Manix fica ali páreo a páreo nas suas questões. Porém, você já parou pra pensar que essa arrogância do Nolo, se você também não assistiu, tem um vídeo falando sobre a arrogância do Nolo e como ela quase matou ele, a arrogância do Nolo também quase foi crucial para a desgraça da TQ, uma vez que quando ele assumiu o posto, basicamente ele começou a ter atitudes arrogantes. Não é à toa que o Nolo ele quase teve um fim muito parecido com o irmão dele, que foi capotando o carro e quase morrendo. E particularmente, eu não acredito que o Tony tá morto e nem que ele virou um Silencer. Essa teoria não faz o mínimo de sentido. Uma ideologia também que é implementada na TQ é aquela questão dos encontros underground. Aqueles encontros onde o pessoal corria pela cidade, tinha os carros tunado, muito época dos anos 2000. E nisso, basicamente, a TQ ela também foi inspirada nesses encontros, não somente no Japão, mas ao redor do mundo. Não é à toa que vários encontros específicos da TQ você tem algumas menções de que existiam carros diferentes, existiam carros, digamos assim, cheios de neon, cheio de porta abrindo pra cima, cheio de rodão e tudo mais. É muito curioso, porque a história da TQ remete muito à questão de corridas japonesas, de corridas underground, de movimento tipo naipe Velozes e Furiosos. Porém, isso muita gente quando assiste nunca parou para pensar nisso. Por isso que eu trago a vocês mais um vídeo falando sobre Hot Wheels Accelerators. Como vocês sabem, um dilema aqui do canal e também um bordão, Hot Wheels Accelerators não teve tanto conteúdo assim para mim poder prolongar o vídeo enchendo linguiça. Então eu deixo vocês por aqui. Meu nome é André Moçada e muito obrigado por ter ficado até o final. Fui!